Boa tarde a todos, queridos irmãos, queridos amigos da Seara Espírita. Eu agradeço a oportunidade de estar com todos vocês nesta tarde, aos companheiros, trabalhadores, voluntários da Sociedade Espírita Seara de Jesus, e porque sem eles não poderíamos estar aqui hoje, nesta tarde, para trazer uma mensagem do livro Fonte Viva, o capítulo 86, de autoria de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o tema é Estás doente? Então, antes de dar início à nossa fala, realizaremos a prece, e neste momento, rogamos a Jesus, o bom amigo, o Mestre Divino, a Deus nosso Pai, que nos guarda, que nos ama incondicionalmente. E nesses dias de pandemia, Senhor, rogamos as bênçãos necessárias aos médicos, enfermeiros, técnicos, a todos os profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que estão envolvidos na linha de frente, atendendo a esses irmãos que muitas vezes padecem, aos familiares angustiados. E hoje, neste tema, aonde Emmanuel interroga: estás doente? Que a espiritualidade maior nos envolva neste momento, para que possamos compreender quem somos, o que devemos fazer e, principalmente, compreendemos a mensagem do Galileu, que nos veio trazer a esperança e a certeza de um final, de uma vida futura, próximos do bem e de Deus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, queridos amigos, a esta pergunta, quando nos damos conta se estamos doentes, muitos de nós responderíamos que sim, outros que não, outros que talvez estejam e não sabem, Mas Emmanuel vem nos esclarecer, à luz da doutrina espírita, que a vida, pouco a pouco, plasma em torno dos seus passos aquilo que nós desejamos. Então, aquilo que pensamos, aquilo que carregamos no nosso coração, no nosso dia a dia, pode ter um reflexo muito grande na nossa saúde. E o que é saúde? E o que é doença? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que saúde não é apenas cuidar do corpo físico, mas ela é um bem integral que conclama o ser psicológico, o ser biológico, o ser espiritual e o ser social. Então, nós temos hoje a doutrina espírita, juntamente com a ciência, vem nos trazer um conceito amplo de saúde e não mais esse olhar somente para o físico, mas um olhar holístico, um olhar integral do ser. Então, aquilo que nós mentalizamos e o que nós desejamos acontece para conosco. E como nós, por exemplo, criamos, a ciência mostra que algumas pessoas têm um risco maior de adoecer do ponto de vista cardiovascular.
das doenças do coração, que são, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, que têm pressão alta, as pessoas que fazem uso do tabagismo, fumam, né? Não praticam exercício, têm o colesterol alto. Então, essas pessoas, elas apresentam um risco maior de adoecer do ponto de vista cardiovascular. E quais são os riscos de nós adoecermos, que Emmanuel, nesse questionamento, estás doente? Quais os riscos de nós adoecermos do ponto de vista espiritual e que terá uma consequência no nosso corpo físico? Então, Emmanuel traz com muita clareza, é um texto muito fácil, muito rico e muito preventivo do ponto de vista da saúde integral. Então, ele diz que a cólera, a indignação diária, porque ficarmos indignados com determinado assunto não tem problema nenhum, mas quando isso se torna um vício, esse propósito diário, né, de estar indignado com tudo, com todos, com nós mesmos, ele é um hábito muito pernicioso. Ele é um hábito que tem consequências imprevisíveis, diz Emmanuel. Outro risco é o desalento, que entorpece as nossas energias, nos enfraquece e nos destrói. Esse desalento, esse desânimo, né, que muitas pessoas trazem no seu dia a dia. A maledicência, a inutilidade, isso são fatores que tiram a nossa energia no dia a dia. Vemos muito isso, né? Nos meios sociais, até mesmo hoje nas mídias, né? Pessoas uma atacando a outra, e isso consome muito as nossas forças, levando ao adoecimento. E ao contrário, como que nós vamos buscar o nosso equilíbrio? Como que nós podemos aumentar a nossa imunidade física, aumentarmos a nossa saúde mental, darmos conta que somos seres espirituais, que temos um corpo físico, ao mesmo tempo somos espírito numa jornada terrena, física, que necessitamos desse envoltório celular, organizado através do perispírito, essa inter-relação do espírito com o corpo físico. Como que busquemos o equilíbrio para que possamos almejar essa saúde integral tão desejada por todos? E hoje vemos os hospitais lotados, os consultórios lotados, vivemos um momento especial da pandemia, e Emmanuel traz, e Manuel Filomeno de Miranda, nesse seu último livro, né, Rumo ao Mundo de Regeneração, também traz uma profilaxia de como que podemos nos fortalecer do ponto de vista imunológico para que possamos combater as nossas doenças de uma forma mais apropriada, que possamos fazer com que o tratamento da medicina, do corpo físico, o remédio, as cirurgias, todas as terapias, elas possam ter um resultado no nosso corpo físico de uma forma melhor, porque nós vamos em busca dessas técnicas, né? Desse equilíbrio que é mente, corpo e espírito. Então, o Emmanuel, ele interroga e ele indaga estas situações, como não sabemos, às vezes, calar, não sabemos ouvir, não exercitamos o perdão, a desculpa na convivência diária, né, com os nossos irmãos, porque ninguém vai te restituir, né, o equilíbrio orgânico se não sabe escalar, não sabe se desculpar, não te humilha perante os desígnios superiores,
e nem procuras a harmonia na convivência com os homens, na convivência com os teus de casa, do lar, do centro espírita, do trabalho, do convívio social. Então, e ao mesmo tempo, Emmanuel vem dizer que temos um potencial, né? Temos a doutrina espírita nos enriquece, ela é consoladora, ela nos mostra o verdadeiro caminho, ela nos faz sentir que somos construtores de nós mesmos, nos livra dessa vitimização e nos traz uma responsabilidade maior. Aquilo que lá no início ele disse, né? A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que te desejas. Então, a mente, ela é uma fonte criadora. Os verdadeiros males procedem do coração. E a mente é essa fonte criadora. Então, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a atender, a auxiliar e preparar o coração para uma grande mudança. Então, ele vem nos dizer para que nós nos enriqueçamos, né? Que a gente enriqueça esses fatores de simpatia pessoal, no bom trato, no falar de forma inadvertida, pela prática desse amor fraterno. Então, a busca busque com essa intimidade, com sabedoria, através do quê? Através do estudo, através da meditação. Você que deu esse tempo, né, nessa tarde, para estar conosco, se enriquecer da leitura de um bom livro, de uma palestra, num trabalho no bem, né? Para que não machuques o teu caminho. Então, o conhecimento do Espiritismo, ele auxilia muito, ele proporciona uma bênção de incalculável significado para a nossa existência, mas uma existência psicológica, uma existência dessa busca da responsabilidade, porque muitas pessoas acham que o remédio, a cirurgia, os tratamentos, só por si resolverão os seus problemas. Mas é um ledo engano. Nós devemos buscar a medicina. Os médicos devem estar atualizados todos os anos, estar sabendo das novas terapias, das novas medicações, mas só isso não vai trazer a saúde integral. Nós devemos buscar esta harmonia espiritual através da nossa conduta. E com isso, quantas vezes, né, quantos pacientes que vão, melhoram, tomam remédio, imploram para os benfeitores espirituais, vão nos médicos, fazem a terapia espiritual, tomam a água fluidificada, o evangelho no lar, vão no apoio fraterno, recebem os passes, e muitas pessoas são curadas. Mas a partir do momento em que há uma melhora da sua condição, elas abandonam o tratamento e voltam a cometer os mesmos abusos que levaram ao adoecimento. Por isso, meus irmãos, nesta tarde, eu gostaria de repetir para vocês que o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem as amarras que o retenham na retaguarda.
Essa é uma colocação de Manuel Filomeno de Miranda, é uma complementação que nesta tarde eu trouxe para vocês, através de Divaldo Pereira Franco, neste livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. Ainda com Manuel Filomeno de Miranda, complementando esse capítulo de Emmanuel, Estás Doente? Manuel Filomeno, através de Divaldo Franco, vem nos dizer: a ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Então, meus amigos, para nesta tarde, nesses breves minutos desse texto tão rico, que fala tanto a nossa alma, que fala tanto na prevenção espiritual dos males e também nos remete a uma prevenção do nosso corpo físico, eu finalizo para vocês trazendo como que o Emmanuel fecha neste sentido. Estás doente? Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E, finalizando com essa mensagem do Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15. É a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Eu agradeço esta oportunidade de estar com os amigos nesta tarde e a Sociedade Espírita Seara de Jesus em Criciúma, que nos acolhe com tanto amor e fraternidade. Muita paz a todos. Obrigado. E agora nós vamos dar continuidade à reunião da tarde de hoje. Na segunda parte é o estudo O Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, que tem como título Da Vida Espírita. A questão é 257, que tem como subtítulo Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Aqui estamos estudando a sensação, as sensações que ficam nos espíritos. Nós, né, quando desencarnarmos, é nessa condição. Então, a questão não é nenhuma questão, na verdade é um texto muito longo, que talvez nós não vamos conseguir estudá-lo todo hoje, porque são 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 3 folhas. Nós vamos começar. É Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos, que diz assim: o corpo é o instrumento da dor. Nosso irmão falava ali, né? Estás doente? Há o doente do corpo e há o doente da alma. Agora aqui nós vamos estudar a doença na alma, no espírito. Então ele diz: se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Na verdade, a dor não é física, né? É uma dor moral, a dor da alma. De fato, nem
O frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Nós ouvimos falar, talvez muitos de nós ouvimos falar, né, aprendemos e queimar no fogo do inferno. Pois é, mas a alma não queima, não congela e não queima. O espírito sente as sensações. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Não os vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou dessa a impressão. Sim, porque aquilo que nós sentimos fica registrado no cérebro, na mente, na nossa mente. E o espírito é o ser pensante, é o ser inteligente, então fica ali gravado tudo que sentimos. Por isso que se fala que as pessoas que por acaso tiveram que amputar um braço ou um pé, né, coisas assim, continuam sentindo a dor no pé, a dor no braço. Isso é real. Lícito, portanto, será admitir-se que coisas análogas ocorram nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, assim, igual a essa sensação do físico, é a sensação no espírito. E ele fala aqui, depois da morte, o espírito vai sentir as sensações de acordo com a sua evolução. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Aqui Kardec já tinha feito uma longa pesquisa com espíritos de várias localidades diferentes. E por tudo o que ele já tinha compilado, ele fez esse ensaio. Então, agora ele vem explicar que ele diz aqui que experiências já tem, e aí ele vem, então, ele passa a resumir para nós. O que ele nos diz? O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. O perispírito é o laço que prende a matéria ao espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, o que é o perispírito? Ele é um material semimaterial, porque é tirado do meio ambiente, da natureza do fluido universal, mas também tem um pouco de materialidade, porque é o elemento que liga o espírito ao corpo. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito.
porque o espírito é o ser que pensa, né? É, além disso, o agente das sensações exteriores. É pelo perispírito que o espírito sente as sensações do mundo exterior. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Quer dizer, é só para fazer uma comparação que ele está usando aqui, dando o exemplo da sensação no corpo. É só para fazer uma comparação, porque na verdade não tem analogia, não é igual. As sensações no espírito são diferentes do que as sensações no corpo físico. Ele só está falando para comparar. E ele continua: liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Claro, não é físico, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Quer dizer, Kardec, nas suas experiências, tinha visto isso, né? E aí ele vem nos trazer. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. Ao espírito, não. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver, ainda vamos ver, mas ele está falando aqui que essa reminiscência é a lembrança. Realmente, o espírito vai sentir uma sensação, porque ele conhece essa sensação, viveu na matéria. Então, conforme o estado em que ele se encontra, ele vai sentir essas reminiscências, mas a dor não se acha localizada, é uma sensação, ele está dizendo aqui. Então, vamos ver o que ele continua dizendo. Ele fez bastante experiências, ele diz aqui, ó, ensina-nos a experiência que por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Nós estudamos em O Livro dos Espíritos, eles nos dizem, né, que Kardec perguntou aos espíritos se nós podemos saber, poderemos um dia saber todas as coisas. E a resposta dos espíritos é que não nos é dado saber tudo. Não temos ainda a condição de saber tudo. E é isso que ele diz aqui. O espírito sente, mas ele não entende, porque não nos é dado saber tudo ainda. O espírito crê não estar morto. Claro, ele está ali sentindo, falando, se comunicando, então ele não acredita que está morto. Ele diz, crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Claro, ele não compreende, e como os espíritos nos disseram, não nos é dado saber tudo. Aí o espírito vai também sofrendo por conta disso, por não compreender essa situação, mas até ir se encontrando, né? E ele conta, ele traz o exemplo.
Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. E ele disse-nos certa vez um suicida: não, não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Era uma sensação desconfortável, com certeza. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Então, o que ele está dizendo aqui? O espírito sentia aquilo lá. Claro que ele não tinha sentido isso em vida, mas naquele momento ele estava vendo a cena. Então, ele relata que estava vendo. Então, ele sentia. Aí Kardec diz: como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Claro, porque o espírito estava ali, do lado do corpo ainda, não estava totalmente desligado. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então, ele estava vendo a cena, por isso que ele diz que sentia assim, sentia os vermes a roer o seu corpo. Isso foi numa reunião mediúnica que o espírito se manifestou, né? Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído por vermes. Claro, ele está falando. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. O que Kardec quer dizer aqui? Que nós, muitas vezes, não prestamos atenção em tudo que acontece conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos sempre ocupados com tantas coisas que muitas vezes nós não prestamos atenção em algo que está acontecendo em nós, no nosso corpo físico, no nosso mental também, no nosso emocional. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Muitas vezes nós não estamos atentos, observando o que se passa no nosso íntimo. E aí não percebemos, não deixamos de ter as sensações. Mas aqui ele diz que o espírito, pelo perispírito, ele ainda estava ligado ao corpo, então ele disse que via, ele estava vendo o seu corpo ali sendo roído por vermes, e aí ele sentia, né, a sensação. Kardec continua dizendo: durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Há, né, essa sensação de que o sistema nervoso está ali, vivo, agindo, né? E aí leva à sensação. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Quando houve a separação, acabou, o corpo não sente mais nada. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, o espírito, né? Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa.
é o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Quanto mais, vejam que consolo, que esperança, que bom. Quanto mais purificado, elevado é o espírito, tanto menos sensações ruins teremos. Ficaremos livres das sensações penosas que ainda sentimos nessa condição que estamos hoje. Todos nós, se desencarnarmos, estamos mais ou menos na condição que está nos falando aqui Kardec. Na próxima semana será a continuação desse texto, desse ensaio, que é bem longo. O nosso horário se fez e nós vamos, então, neste momento, buscar a prece, vamos fazer uma irradiação, vamos dar o passe de maneira coletiva aos nossos irmãos que nos acompanham, a todas as criaturas que têm necessidade de consolo, de saúde. Vamos orar pelos doentes, pedindo a Jesus que, como médico dos médicos, venha balsamizar as dores dos nossos irmãos doentes, acometidos deste vírus, que estejam internados, que estejam acamados, com a esperança de dias melhores, de recuperar a sua saúde. Então, a todos, Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de bom ânimo, de esperança, de confiança em si mesmos, em ti, Senhor, e na vida, para que assim, fortalecidos no teu amor, possam continuar a caminhada com passos firmes neste mundo terreno, vencendo, sim, cada dia o seu peso com muita fé e muita esperança. Muito obrigada, Senhor. E assim nós vamos mais uma vez buscar aquela prece que Jesus nos ensinou agora para encerrar o nosso encontro da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, dos espíritos amigos que nos auxiliam sempre em todas as tarefas, nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje na nossa Casa Espírita Seara de Jesus. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Que assim seja.